Anthony, mas também conhecido como Angel Dust, é uma estrela de cinema adulto no inferno e um dos principais protagonistas de Hazbin Hotel, uma estrela de filmes adultos, para eu não falar outra palavra. Angel é o primeiro pecador que o hotel está tentando redimir, mas suas ações egoístas de usar o hotel como um espaço residencial gratuito ameaçam comprometer o sonho de Charlie. Essa é uma pequena introdução sobre esse personagem, o segundo que eu trago aqui no canal. Se você não viu o vídeo que eu fiz do Alastor, a mente maquiavélica, veja, eu vou deixar no card para vocês assistirem depois. Mas enfim, Angel Dust, o primeiro hóspede que quer se redimir. Se redimir entre aspas, né? Porque logo no início ele só queria um local para passar o tempo. Mas que depois acabou mudando um pouco as coisas. Como vimos no episódio 6, onde o Angel tenta ser mais responsável, enquanto ele e os outros estão em uma festa. Dessa vez, diferente do vídeo do Alastor, eu irei usar esse personagem, o Angel, para refletir um pouco sobre ele, né? E sobre a vida. Talvez vocês já estejam cansados de ouvir que suas ações têm consequências, mas é algo que eu tenho que falar, já que os personagens de Hazbin Hotel estão no inferno, sobre essa questão de ações e consequências. Um exemplo, se você corre uns 10 km, isso é necessário para você não ficar sedentário e não ficar fora de forma. Agora, você não corre e fica parado sem fazer exercício nenhum. Pela lógica, você ficaria sedentário e fora de forma. Entenderam? Isso se chama causalidade, causa e efeito, onde o primeiro gera o segundo. E por que eu estou falando isso? Porque o Angel fez escolhas erradas, assim como outros membros do hotel. Ele morreu de overdose e fica doidão para tentar esquecer que é um fracassado. Que o Valentino, o cara que ele fez o contrato, abusa dele, entenderam? Eu acho que sim. Agora vamos para o episódio 4, onde o Angel mostra para o pessoal o seu melhor trabalho, que é um conteúdo mais 18. Husky então vai até o Angel e diz que ele é um falso, que na verdade quando o Angel fica bêbado, fica dando chiliques sobre o seu trabalho, que ele não gosta do trabalho dele. O Angel não fica surpreso do Husky falar que ele é um falso, pois o Angel é um ator. E qual é o trabalho de um ator? Atuar. Antes que o Angel conclua sua fala, o chefe dele liga enfurecido e com isso o Angel vai trabalhar. E diz para Charlie que não dá para ele ficar ali, pois ele precisa ir trabalhar. Com isso, a Charlie decide ir até o estúdio falar com o chefe do Angel, mas isso acaba trazendo mais problemas a ele. Valentino chama o Angel para o camarim e começa a bater nele, e depois fala para mandar a Charlie embora, para assim o trabalho continuar. A música a seguir já deixa claro que ele não quer estar ali. O Andy só faz isso porque é obrigado. Ele não tem escolha, já que ele está acorrentado. Ao voltar para o hotel, ele pede uma bebida para o Husky e começa a atuar como se ele estivesse bem. Em seguida, Angel começa a flertar com o Husky. Mas o Husky diz que o Angel é um falso. O Angel diz que o Husky não sabe o valor dele e quantas pessoas queriam um belo corpinho dele, e vai embora enfurecido. Depois o Husky acaba indo atrás do Angel, porque as garotas pediram para ele ir, e encontra ele com os caras, curtindo a vida no inferno. O Husky vê um dos caras colocando uma substância perigosa na bebida do Angel e decide intervir antes que o Angel bebesse, e tira o Angel do local. O Angel sabia que os caras iriam colocar substância na bebida dele, pois dopam ele toda hora, e ele disse que não pediu nada daquilo, que não pediu para ser daquele jeito, e blá blá blá. E o Husky diz que o Angel é só uma pessoa perdida. Enfim, o personagem Angel é somente uma pessoa perdida e cansada da vida atual, tendo vários vícios. Na filosofia grega, mais precisamente em Aristóteles, é definido que maus hábitos formam vícios e bons hábitos virtudes. Aristóteles vai deixar aquela coisa de extremos vícios e meio virtudes. Por exemplo, dirigir um carro muito devagar seria o extremo da falta, e dirigir o carro muito rápido seria o extremo do excesso. Para ele, encontrar o meio termo seria o essencial. E coloca isso como virtude. Só que tem coisas que eu não concordo com Aristóteles, mas deixa isso para outro momento, tá? Senão o vídeo vai ficar muito longo. E deixando claro que eu não sou contra a liberdade individual das pessoas. As pessoas têm o direito de fazer o que quiserem, contanto que não infringe o direito do outro. Quando digo direito, eu não estou me referindo a leis positivas do Estado burocrático, e sim leis naturais, que são leis universais, baseados em liberdade, propriedade e vida. Mas enfim, voltando para o Angel. O Husky entende como é se arrepender de suas escolhas e sabe que não dá para voltar atrás. Você já deve ter feito escolhas que depois se arrependeu delas. Quando eu digo se arrepender, não estou falando só de palavra, porque palavra todo mundo fala e fala. Estou dizendo de atitude mesmo.
Porque existe pessoas que dizem se arrepender de ter roubado um carro, mas quando passa um tempo, o sujeito já tá roubando de novo. Atitudes falam mais do que palavras. E a gente acaba vendo isso no episódio 6, onde o Angel enfrenta o seu chefe para proteger seus amigos. Óbvio que o Angel não parou de beber, mas é um avanço aí ter sido altruísta com a pequenininha. Isso já é um avanço, tá? Mesmo sendo pequeno, mas é um avanço. E isso acaba deixando uma lição para as pessoas que queiram mudar e se arrependem de coisas que fizeram ou falaram no passado. Que você pode evoluir, só que isso vai depender exclusivamente de você. Aprender com os erros para evitar errar novamente naquela questão. Mas você também não precisa necessariamente errar para aprender. Você pode aprender com os erros de outra pessoa. Como por exemplo o Husky, onde ele apostava e que no final ele acabou perdendo tudo. Você não precisa apostar no tigrinho e perder tudo para assim aprender. Você já viu alguém se dando mal com isso. E aprendeu que você pode se dar mal também. Entenderam? E falando em apostas, vocês sabiam que o Nikola Tesla, um gênio de aproximadamente 200 de QI, era viciado em apostas e perdeu tudo? Se vocês não sabem, eu irei contar essa história para vocês. No livro Minhas Invenções, de Nikola Tesla, ele diz o seguinte: em certa idade contraí uma mania para jogos que preocupou muito meus pais. Sentar-me para jogos de cartas era para mim a quintessência do prazer. Meu pai levou uma vida exemplar e não podia desculpar o desperdício sem sentido de meu tempo e dinheiro a qual eu me entregava. Eu tinha uma vontade forte, mas a minha filosofia era ruim. Eu dizia a ele: eu posso parar quando eu quiser, mas que eu deveria desistir de algo que vale a pena e que me fazia sentir que eu havia comprado as alegrias do paraíso. A minha mãe era diferente. Ela entendia o caráter dos homens e sabia que a salvação só viria através de meus próprios esforços. Uma tarde, eu lembro, quando eu tinha perdido todo o meu dinheiro e estava desejoso por um jogo, ela veio até mim com um maço de notas e disse: vá e se divirta-se. Quanto mais cedo você perder tudo que possui, o melhor será. Eu sei que você vai superar isso. Ela estava certa. Eu dominei a minha paixão. Então a única coisa que eu posso lamentar é não ter sido 100 vezes mais forte. Eu não só dominei, mas arranquei do meu coração, sem deixar sequer um traço de desejo. Desde aquele tempo eu tenho sido tão indiferente a qualquer tipo de jogo como palitar os dentes. Durante um período eu fumava excessivamente, ameaçando arruinar minha saúde. Então a minha vontade se afirmou e eu não só parei, mas aniquilei toda a inclinação. Há muito tempo atrás eu sofria de problemas cardíacos, até eu descobri que era devido à inocente xícara de café que eu consumia todas as manhãs. Eu interrompi imediatamente, embora confesse que não foi uma tarefa fácil. Desta forma, eu verifiquei e controlei outros hábitos e paixões, o que não só preservou minha vida, mas gerou uma quantidade imensa de satisfação, o que a maioria dos homens consideraria privação e sacrifício. Às vezes as pessoas têm que se ferrar para aprender uma lição. E foi isso que aconteceu com Tesla. O fim do Nikola Tesla é bastante triste. Ele morreu sem dinheiro e sozinho. Foi a empregada do hotel que encontrou ele morto na cama. A biografia dele é bem impressionante. E eu vou abrir um parênteses aqui, tá? O que fizeram com o Tesla foi sacanagem, tá? Os caras roubaram a invenção dele, cara. Os caras roubaram a invenção do Tesla, mano. A história do Tesla é realmente impressionante. Esse daqui realmente era um gênio, tá? Ele era um gênio. Ele estudava lá na infância, ia lá na biblioteca do pai dele e estudava de noite. Às vezes até amanhã ia. Lia os livros lá e tal. Se eu me lembro, teve uma vez que ele trabalhava de 3 até as 11 da noite, estudando, trabalhando nas coisas dele. Chegou um momento até que a direção, se eu me lembro, da escola, falou pra família que se ele continuasse daquele jeito, ele ia morrer de excesso de trabalho. O que fizeram com ele foi sacanagem, porque roubaram as invenções dele, tá? A rádio, aquelas paradas do rádio ali... É estranho o negócio, entendeu? É um negócio estranho. E aquela questão do radar também. É um negócio estranho. O projeto era dele, entendeu? Pegaram. Outro momento que, tipo, é meio que revoltante mesmo, é o momento que ele fala do Thomas Edison, que seria o rival dele, né, depois que virou rival. Ele era o empregado do Thomas Edison. Só que chegou um momento que ele pediu para fazer um negócio lá, um projeto, um novo modelo, e que ia dar 50 mil para quem fizesse esse modelo aí do novo negócio lá dele, do Thomas Edison. Aí beleza, o Nikola Tesla foi lá e fez esse projeto aí, tá ligado? Fez esse novo design do que ele tava pedindo lá. Aí chegou, entregou para ele, pro Edison, e o Edison falou: Tesla, eu só estava de brincadeira, tá? Eu não vou pagar nada não.
Aí o Tesla se revoltou e se demitiu daquele negócio. É revoltante. O cara passa bastante tempo trabalhando no negócio. Quando vai entregar pro cara, o cara não quer pagar. É revoltante. Aí ele saiu desse emprego dele. Aí teve essa rixa aí que aconteceu que a gente sabe, né? Que era o gerador AC dele, do Tesla, versus o AA do Thomas Edison, se eu me lembro é AA. É que eu não sou físico, então fica difícil de eu memorizar as fórmulas, né? Mas no final é triste, cara, é triste. Ele não tinha mulher, tá? E não tinha filho. Era ele e Deus. Esse daqui realmente era um cara inteligente, tá? Eu recomendo ler a biografia dele, a autobiografia dele, tá? Que ele escreveu, Minhas Invenções, que vai tá aí. Mas enfim, eu acredito que vocês entenderam o meu ponto até aqui, tá? Agora voltando para o episódio 4. Na música onde os dois estão cantando, o Andy acaba se abrindo mais para o Husky, de que está acorrentado com um maluco. Mas o Husky diz que ele não é o único nessa situação, já que ele também está acorrentado com um maluco. E aqui acaba tendo uma aceitação do Andy sobre o que ele é. Para mim, as pessoas têm o direito de fazer o que quiserem, contanto que não infringem o direito dos outros. Pois eu aqui sei o que me faz mal, como por exemplo álcool. Então eu evito esse tipo de bebida. Mas se você quiser beber, beleza. O risco é seu. As consequências são suas. Mas eu evito. Porque eu sei que isso vai me fazer mal. Mas aqui o Andy ele tá no hotel, entendeu? E esse hotel é pra ele tentar se redimir. Pra ele tentar ser uma pessoa melhor. No episódio 6, na boate, a amiga do Andy oferece um remédio para ele. Um remédio. E o Husky diz, eu só achei que você era melhor do que isso, dizendo que esperava mais do Angel. E como é possível que o Angel queira ir para o paraíso e ao mesmo tempo não quer abandonar nenhum de seus vícios? Isso não é lógico, gente. Isso daqui não é lógico, tá? Por isso que existe o livre-arbítrio. E logo no começo é dito que eles estão no inferno porque usaram mal o livre-arbítrio. Mas eu vou dar um desconto porque o Angel viu a garotinha e foi bem responsável com ela, querendo que ela não ficasse do jeito que ele estava acostumado a ficar. Então, é um ponto positivo para o Angel. Até mesmo os anjos lá viram isso, notaram isso. Para eu finalizar, a gente acaba aprendendo algo com o Angel, que as outras pessoas podem estar na mesma situação que você. Você não é a única pessoa no mundo que está passando por dificuldades. Não é tarde demais para mudar como pessoa. E por fim, tente ser um pouco mais sincero com você mesmo, tá? Tente se fazer uma autocrítica e conhecer um pouco mais você. Talvez isso ajude a você a melhorar em alguma coisa, ou saber mais o que lhe causa mal. Vou deixar o vídeo do Alastor aparecendo na tela. Obrigado por vir até aqui e até a próxima.